Olá, amigos, professores e professoras que acompanham o trabalho da TV Comunitária de Brasília e do Simpro-DF. O TV Simpro vai tratar hoje do seminário Saúde do Trabalhador da Educação. Eu sou Paula Nogueira, estou aqui com a professora Gilza Camilo, que é professora da Secretaria de Educação e diretora da Secretaria de Saúde do Simpro. E Zezé Barreto, professora aposentada da Secretaria de Educação e coordenadora da Secretaria de Saúde do Simpro. Olá. Professoras Zezé e Gilza, vou pedir para vocês falarem um pouco de vocês, para eles se conhecerem, nosso público conhecerem vocês. Eu sou professora da Secretaria de Educação há 26 anos, dou aula à noite no Centro Educacional Vargem Bonita, na coordenação de ensino do Núcleo Bandeirante, e faço o trabalho do Simpro também, naquela região, Candangolândia, Núcleo Bandeirante e Riacho Fundo. Estou na Secretaria de Saúde do Simpro, na segunda gestão, juntamente com a Zezé. Zezé? Eu sou Zezé Barreto, Maria José, as pessoas me conhecem por Zezé. Sou professora aposentada da Secretaria de Educação, coordeno a Secretaria de Saúde do Simpro, sou pedagoga, estou nessa luta há muitos anos e hoje a gente está aí para fazer um trabalho junto, né, à categoria no sentido de fazer com que as condições de trabalho melhorem na nossa categoria. Ok. No próximo dia 21 vai ocorrer o seminário, né, sobre saúde na Asa Sul. Qual é o objetivo desse seminário? Na verdade, o seminário será o dia inteiro, né, na Escola Parque da 308 Sul. E a gente está convidando todos os professores, orientadores, orientadoras que puderem estar presentes, porque é um tema muito importante. E com relação ao objetivo, a Zezé vai relatar. O objetivo é discutir essa questão de saúde, né, do professor, do trabalhador, porque é uma realidade na nossa categoria. Nós fizemos uma pesquisa em 2008, onde foi detectado o adoecimento. A categoria se encontra doente e é importante que o seminário, né, o debate sobre a saúde para conscientizar os nossos companheiros, nossos professores e professoras e orientadores na questão da prevenção e também nas reivindicações junto ao governo de melhores condições de trabalho para que a categoria adoeça menos e realmente goze de mais saúde. Fale para o nosso público um pouco sobre o panorama. Qual que é a situação do trabalhador, professor, no Distrito Federal? Olha, a situação não é tão boa, né? De acordo com a pesquisa, o índice de adoecimento, como eu já falei, é grande e está aí o adoecimento, uma das causas que as causas que foram detectadas, a maioria é devido às condições, às relações e à organização do trabalho. A gente sabe que as condições, né, o professor com um índice muito grande de 40 alunos ou mais em sala de aula, isso desgasta as condições de trabalho, o ambiente muitas vezes não adequado e as relações nem sempre, né, harmoniosa, né, porque vem aí as questões, né, da hierarquia e cada um no cumprimento dos seus papéis, nem sempre isso entra em conflito. Então, esses problemas foram detectados que adoece o professor, principalmente as relações de trabalho. E o adoecimento, a causa mais, o adoecimento, ou melhor, as doenças mais preponderantes que foram detectadas é a questão das doenças psíquicas, que são a depressão, a síndrome do pânico, a lerdose. Então, são doenças que causam o afastamento do professor e isso leva realmente, né, a Secretaria da Educação leva muitas vezes e a sociedade a interpretar de uma forma meio deturpada essa situação, porque o professor ou a professora, quando ela tem, né, o adoecimento, não é porque quer, são as causas, as condições de trabalho que levam a esse adoecimento. E aí vem todo esse adoecimento e aí vem os problemas, né, trazidos
pelas condições de trabalho, como eu já disse, a organização e as relações que foram essas as causas principais, né, os fatores preponderantes que levam ao adoecimento. É importante ressaltar também que nós já temos mais de 3.000 professores readaptados, né, e tem outros no processo. Então isso é um índice muito alto. E devido à falta de uma proposta do governo, né, de prevenção, o sindicato acabou tendo que começar a fazer esse trabalho. Ok. O tema do TV Simpro é o seminário Saúde do Trabalhador da Educação e estamos aqui com as professoras Zezé e Gilza da Secretaria de Saúde do Simpro. Professoras, o trabalho e a saúde dos professores, há uma relação difícil, né, pelo que já foi dito. O que pode se dizer dessa relação? Questão do trabalho e da saúde. Assim, hoje a gente vive uma realidade bem difícil. A violência, ela está muito grande, toda a desestrutura da sociedade, ela reflete dentro da escola. O professor precisa de assumir papéis que antes não eram dele, né, é do Estado, é da família, e isso tudo vai formando uma condição para o professor de desgaste e principalmente da falta de reconhecimento. Um dos motivos do adoecimento psíquico é a falta de reconhecimento pelo colega, pela sociedade, pelo Estado, que acarretam muitas doenças. Falando sobre esse índice, alto índice de doenças, quais são as principais, os motivos, né? A gente já sabe que entre elas nós temos a depressão, que tem maior índice entre a categoria. Mas vamos falar um pouco das outras também. O que tem ocorrido com os professores e professoras? Olha, no COSAúde, na perícia médica, já foi constatado que a maior parte, né, do adoecimento, dos atestados, do afastamento dos colegas, professores e professoras, é proveniente da depressão, né, doenças psíquicas. Mas além dessas, tem outras doenças, né? Uma das doenças também vem a lerdose, vem questões nas cordas vocais, porque o professor lidar diretamente, né, com sua voz, então isso traz problemas, né, de problemas nas cordas vocais e também tem um índice bom de afastamento por esse problema. Também a questão, né, da síndrome de Burnout, que é uma doença psíquica, né, que como o professor se sente assim, incapaz, ele às vezes desiste, que ainda é chamada da síndrome da desistência. Então essa síndrome de Burnout, que ela também é constatado que ela faz parte, né, incide muito sobre a categoria, essa doença, e também a fibromialgia, varizes, a questão de coluna também, principalmente os professores que trabalham com ensino especial, que tem que transportar, né, cadeira de roda, tem que muitas vezes pegar a criança pesada, etc. Então isso acarreta problemas, né, na coluna. Em relação assim, às condições de trabalho, existem condições ideais? O que já tem sido feito a respeito dessa necessidade latente do trabalho? As condições, elas, na grande maioria, não são ideais. A gente tem um número grande de alunos em sala, a acústica das salas não são apropriadas, o mobiliário inadequado, o barulho excessivo. Então, isso tudo gera muito estresse, é um ambiente muito estressante. E, principalmente, as relações de trabalho, né, entre os colegas, tanto da direção com os professores, orientadores, quanto dos alunos. Essa relação no local que fica muito tumultuada e gera muito adoecimento. Também, além disso, né, Gilza, a questão de o professor, ele lidar, né, com vidas humanas, com a formação do ser humano. Então, você não vê um resultado imediato como outras profissões que trabalham com um material concreto, né? Por exemplo, uma pessoa que está fazendo uma roupa, uma costura, no final do dia ela vê o seu trabalho terminado. Um pedreiro que está construindo uma parede, ele vê a conclusão do seu trabalho. O professor não, é um trabalho intelectual
onde ele está investindo, está formando um ser humano. E uma criança, ela não se forma de um dia para outro. Então, o resultado do seu trabalho é a médio e a longo prazo. Então, isso às vezes provoca, de uma certa forma, alguma, né, ansiedade por não perceber que o seu trabalho, que o seu esforço está tendo um resultado concreto, palpável, naquele momento ou no final do dia. Certo. Foi falado a respeito do estresse, né? A rotina, as condições de trabalho, o relacionamento interpessoal. O que causa a vida do professor tão estressante? Porque muitas vezes a gente vê que a mídia fala de algumas coisas da categoria, fala da saúde, fala da questão dos atestados médicos, o alto número. Há uma má interpretação no sentido da mídia veicular esse tipo de informação? Na verdade, tem vários fatores que contribuem, né, para o adoecimento do professor. Desde o excesso de alunos em sala, o excesso de trabalho, há uma sobrecarga de trabalho, o professor leva trabalho para casa, tirando suas horas de lazer, de qualidade de vida com a família. Muitas vezes nesse estresse, na síndrome do pânico, ele também fica prejudicado nas suas relações sociais, ele quer se isolar, ele não quer ter contato com a família, não quer ter contato com o colega, e muitas vezes ele acaba desistindo, né? Tem colegas que têm síndrome do pânico que simplesmente não vão ao médico, não pegam atestado e nem vão para a escola. Quando a gente chega a ter conhecimento, ele já foi até demitido por justa causa, por ter dado mais de 30 dias de falta ao trabalho. Além disso, também a gente percebe que o desgaste do professor é muito grande por ser uma profissão, né, realmente extasiante, mas a gente percebe também que a sociedade, ela cobra muito do professor, coloca várias funções que não são da competência do professor, mas o professor está ali vendo todos os problemas da criança e aquilo ali também o toca, porque o professor é um ser humano. Então tem crianças, né, que vêm de lares, de vários lares, tem crianças com problemas, né, de saúde, de problemas de formação, e tudo sobrecarrega o professor, que não tem apenas o papel de, né, administrar a aula. É claro que toda essa relação, todos os problemas que as crianças, né, e os familiares trazem para a escola, recai sobre o professor e ele vai acumulando todos esses problemas e aí não tem condições e vem o adoecimento. O professor é muito mais do que o professor, ele é o amigo, o psicólogo das crianças. É verdade. Né? E a professora Giz até falou que a quantidade de alunos por sala é muito superior do que a capacidade de uma pessoa de coordenar isso. Tem uma questão também que tem acarretado um mal-estar assim, em vários professores. Nós somos favoráveis à inclusão, né, dos alunos com necessidades especiais, mas o professor, na maioria das vezes, ele não teve formação para trabalhar com esse aluno. E aí ele tem gerado uma angústia muito grande nos professores em não saber como lidar com a inclusão numa sala que tem 30 alunos, 25, ainda tem 1, 2, 3 com necessidade especial. Muitas vezes não é aplicada nem a redução que deveria ter, tem que entrar na Justiça, Ministério Público para garantir essa redução, ou garantir um monitor, né, que também tem os monitores, que há uma carência, nós precisamos de mais monitores para ajudar a trabalhar com esses alunos com necessidades especiais, para que possa facilitar o trabalho do professor e ele não fique sobrecarregado. Claro. Foi dito a respeito dos professores que ficam fora de sala de aula, não conseguem mais dar as suas aulas, e aí eles são readaptados, né, à rotina escolar. Como que se dá esse processo? Como que funciona? Como tem sido? Quando o professor vem tirando o atestado e que o seu estado de saúde ele não melhora e vai diminuindo cada vez mais as suas condições de trabalho, não dá mais as suas limitações, e aí é feita uma avaliação pela perícia médica, e quando chega à conclusão, por todo um histórico de adoecimento, então afasta o professor da sala de aula, mas ele passa a ocupar
é uma função técnico-pedagógica na escola, não com o aluno em si da administra a aula, mas ele participa da escola na questão pedagógica. Esse professor, a gente dá o nome, né, professor readaptado. Ele deixa de administrar aula em sala de aula e passa a exercer funções pedagógicas na escola. Isso aí é porque ele já perdeu um pouco o resíduo laboral de trabalho. Então, quando chegam à conclusão que ele não tem mais condições de estar com o aluno em sala de aula, por ser realmente uma função, né, bastante que desgaste, ele não tem condições mais, ou física ou psíquica, de trabalhar com o aluno, então ele é afastado e vem, não é, as recomendações do que ele pode fazer. Isso, né, esses professores hoje, como a Gilza já colocou, nós temos um índice muito grande, que já está na faixa de mais de 3 mil professores, no índice de 10% da categoria, e a gente está vendo isso com preocupação, porque cada vez mais esse índice aumenta. Então, o importante é a prevenção. Nós temos que criar, os gestores, o sistema, a Secretaria de Educação, o governo, tem que oferecer condições de trabalho e prevenção para que o professor não chegue a esse ponto de adoecimento e não possa mais exercer as suas funções de sala de aula, e isso muitas vezes, na maioria das vezes, frustra o professor, e não quer dizer que ele vai ficar bom, que ele vai sarar, porque a readaptação não cura, ela oferece outras condições, mas o professor muitas vezes se sente frustrado por não estar exercendo a função pela qual ele se formou e ele, né, gostaria de estar. O professor, ele às vezes estudou toda a vida, fez uma formação, preparou para dar aula. Quando ele vê incapacitado parcialmente, né, com a restrição laboral, muitos deles, ao voltar para a escola e não terem um espaço valorizado, porque tem alguns colegas, algumas direções que não reconhece esse colega, né, como um colega que precisa de ser valorizado, desenvolver um projeto, que ele está limitado da sua função total. Mas uma parte, um projeto, ele pode desenvolver, e a gente trabalha em cima do projeto para que ele possa ser reconhecido perante o grupo. O sindicato vem avançando nessa questão do readaptado, como é uma realidade, não gostaríamos, mas e colocando já nos documentos, nas portarias, no plano de carreira, itens de paridade do professor, né, que não está readaptado com o professor readaptado, lutando para que ele não venha perder direitos por ter sido readaptado, e muitas vezes essas doenças são provenientes do trabalho, e é difícil a gente provar o nexo epidemiológico causal, porque geralmente o serviço médico diz que o adoecimento tem a ver com a carga genética, com a idade, menos com a questão do trabalho. Então, é a luta do sindicato também, o reconhecimento do nexo epidemiológico causal. Porque tendo esse nexo reconhecido, essas doenças que são geradas em função da profissão, como a questão da voz, LER, DORT, a questão psíquica mesmo, fica bem mais fácil, porque quando esse professor ele é readaptado, e mesmo depois que foi readaptado, ele não consegue continuar com as suas atividades, né? Ele vai ser aposentado. E, geralmente, a aposentadoria ela é proporcional, porque eles não reconhecem a doença como doença do trabalho, e as doenças, né, que dão uma aposentadoria integral é a doença grave, incurável, previstas em lei, né, ou a do trabalho, e eles geralmente negam o nexo. Então, isso é um problema também, e uma luta nossa do reconhecimento do nexo. Nessa luta, nós conseguimos, né, que fosse colocado em lei que o readaptado não perdesse os seus direitos, as suas gratificações que ele tinha antes em sala de aula. Então, foi uma luta do sindicato, e hoje já consta, né, na legislação que o readaptado, ele aposenta no tempo e de serviço e idade, tal qual os outros professores que estão em sala de aula, e as suas gratificações, todos os direitos que são cabíveis aos colegas que estão em sala de aula, também os readaptados fazem jus através da luta do sindicato, que hoje já consta em lei, que a gente considera uma grande vitória. Perfeito. Essa é uma das iniciativas, né, essa luta da Secretaria e do Simpro para melhorar a vida dos professores. Que outras iniciativas a Secretaria vem tomando nesse sentido?
Olha, uma também iniciativa e que a gente considera, não é, Gilza, assim, importante, quando o professor, a professora adoecia no período, porque a doença ela não tem período, e às vezes ela passa as suas férias doente de atestado, e ali o professor depois perdia aquelas férias e nunca mais era gozada e talvez só quando aposentasse receberia, né, em pecúnia. Às vezes na justiça. Ou né? às vezes na justiça. E aí nós, né, o sindicato, com essa luta na justiça e ganhando, até que enfim a secretaria reconhece que é um direito. E hoje, né, de 2011 para cá, 2012, todos os colegas que estão doentes, que estão de atestado médico, no período de férias coletiva, que é janeiro, logo após, em qualquer época do ano, pode ser março, abril, maio, junho, em qualquer época do ano, ele pode gozar as suas férias, porque antes não. O sistema, a secretaria negava, dizendo que ele só tinha direito às férias coletivas, que era no mês de janeiro. Então, é outra vitória. Outra vitória também é que os professores, quando estão doentes de atestado médico, quando vai distribuir as turmas, e que ele ainda está de licença, ele não tinha o direito de escolha de turma, então ficava, quando ele chegava, né, sobrava. Então, diante da nossa luta, hoje o professor que está doente, que está de atestado, naquele período da distribuição de turma, ele pode, se ele tiver condições de ir à escola e participar da distribuição, que tem, né, os critérios, ele vai. Se ele não puder, ele pode fazer, né, faz uma procuração e do próprio punho, não precisa ser em cartório, e o colega ou a própria direção pode representar esse professor e ele terá os mesmos direitos que os demais, e naquela turma que é o direito dele escolher, que é cabível de acordo com os parâmetros, com os critérios, vem um contrato, né, um professor, contrato temporário, e quando ele se recupera, ele retorna à sala de aula com as turmas que ele fazia jus, né? Perfeito. Também o SIMPRO criou, né, devido a essa demanda, um jurídico específico da saúde do trabalhador, com advogado especialista em saúde do trabalhador. E a demanda tem crescido, né? Uma das demandas que nós também, de tanto lutar e ganhar na justiça, a secretaria acabou reconhecendo, foi a licença maternidade de 6 meses para os contratos temporários. A gente conseguia a licença só de 4 meses e a gente tinha que garantir na justiça os outros 2 meses. Então, isso também foi graças à luta do jurídico, da saúde, que a gente conquistou. E, além disso, também a nossa secretaria, além de criar o jurídico, né, Gilza, nós também temos um projeto que é a psicodinâmica do trabalho, que é um atendimento psíquico, né, de profissionais, mas que o atendimento está exclusivamente relacionado ao trabalho, ao adoecimento no trabalho. Então, nós temos esse projeto, que no Brasil ele é piloto, poucos lugares do Brasil têm esse atendimento, onde o atendimento psíquico está diretamente relacionado. Então, a nossa secretaria é uma secretaria relativamente nova em relação, né? Nós temos 35 anos amanhã de sindicato. Sim. E nós temos a nossa secretaria, a Secretaria de Saúde do SIMPRO foi criada no ano de 2004, e de lá para cá, né, foi, como a Gilza disse, o jurídico para atender toda essa problemática, né, jurídica, e também né, essa questão da psíquica, que é um atendimento psicológico diferente daquele tradicional. Acompanhamento, né? É um atendimento psicológico em grupo, onde a dinâmica do trabalho é pautada. Porque às vezes o professor adoece nas relações de trabalho, como nós já falamos, nas condições, mas ele, quando melhora, ele retorna ao trabalho e vai encontrar as mesmas condições. As coisas não mudaram, ela vai encontrar a direção, os seus colegas, etc. E com esse trabalho, o professor, a professora encontra estrutura e condições de lidar com a realidade de forma diferente, porque ele aprendeu a lidar, né, e os problemas, ele continuam, mas é visto diferente, ele tem mais condições de estrutura para lidar com a diversidade e os problemas da escola do dia a dia. Agora, o foco da clínica da psicodinâmica do trabalho, que é realizado, né, por uma psicóloga e tem a supervisão do laboratório de psicodinâmica da UNB, é a prevenção. Já que o governo não faz a parte dele de prevenção, o sindicato teve que absorver essa demanda. A gente tem a clínica da cooperação,
que é realizada na escola, né? A psicóloga vai até a escola fazer o trabalho de prevenção, para discutir as relações de trabalho, para ver, ela trabalha assim, são 10 ou 12 encontros na escola, uma vez por semana, durante 1 hora. A escola tem que solicitar, via ofício, né, a Secretaria de Saúde, porque a demanda é grande e a gente tem uma programação. São 2 escolas atendidas por semestre, né, nesse trabalho da Clínica da Cooperação. Esse semestre está sendo feita com os orientadores do Núcleo Bandeirante e uma escola, né, na Escola da Vargem Bonita também, e também com os orientadores de Taguatinga. Além da Clínica da Cooperação, tem lá no Simpro os grupos, né, porque é assim que funciona, onde um grupo é só de professores readaptados. A gente já teve uma experiência com um grupo de professores só aposentados para ver como era o adoecimento antes, como é o adoecimento hoje, e a gente percebeu que naquele momento passado eles eram extremamente valorizados, eles eram reconhecidos e o adoecimento era bem menor, né? E hoje realmente modificou muito. Mas o foco da Clínica do Trabalho é a prevenção. Claro. Vamos então falar um pouco sobre a questão das expectativas, sobre essa conquista do plano de saúde para a categoria, para a gente finalizar, que nosso tempo está acabando. No último movimento nosso, né, grevista, nós conquistamos o auxílio saúde, que embora não é suficiente para a gente pagar um plano de saúde, principalmente os professores mais velhos, que é um valor muito alto, mas foi uma conquista muito grande, de longos anos. Mas agora, o que a gente quer mesmo, né, Zezé, intensificar, pode falar da campanha. Porque, apesar de o auxílio saúde, a gente vê reclamações que não é suficiente para, né, atender e para cobrir os atendimentos. A consulta hoje é muito mais de R$200. E, tanto, esse plano de saúde, né, é uma luta, é uma bandeira da categoria que nós já temos alguns anos, desde governos anteriores, que a gente vem lutando para que esse plano de saúde Na verdade, só um pouquinho, aconteça. Zezé. A gente gostaria mesmo que a gente tivesse uma saúde pública de qualidade, para que a gente pudesse usufruir dessa saúde pública de qualidade. Infelizmente, não tendo, a categoria realmente reivindica essa questão. Então, realmente, a categoria reivindica, né, o plano de saúde. Nós, há vários anos que a gente vem lutando para que o plano de saúde, né, aconteça. Esse plano de saúde, ele não vai ser especificamente do professor. Começou com a luta, né, da nossa categoria, mas é estendido a todo o GDF. E nós estamos como bandeira principal esse ano, a prioridade é lutar por um plano de saúde, porque a gente entende que os professores, todas as vezes que a gente chega na escola, eles pedem, né, um plano de saúde, porque em vários estados, os professores têm plano de saúde, né, pelo estado, e a gente falta isso, mas é preciso uma luta conjunta, que todos nós, né, nos empenhemos nesse objetivo, para que realmente aconteça. Mas pode ter certeza que o Sindicato dos Professores, ele está nessa luta esse ano como a prioridade. Vem há muitos anos, mas essa bandeira, esse ano é prioridade, já que o nosso plano de carreira já foi sancionado e regulamentado. Hoje a bandeira principal é o plano de saúde. Pode ter certeza, os companheiros professores e orientadores, que é uma luta dessa categoria e queremos contar com o apoio de todas e todos vocês. Obrigada. Bom, nosso tempo já acabou. Esse foi mais um TV Simpro. O tema de hoje foi o seminário Saúde do Trabalhador da Educação. Nós estivemos aqui com a Zezé, né, e com a Gilza, que são membros da diretoria da Secretaria de Saúde do Simpro. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês duas e gostaria de convidar você que está nos assistindo a acompanhar o nosso trabalho nos nossos sites e por e-mail e no site do Simpro, tá? Nós vamos mostrar aqui o cartaz do seminário. Nós queremos convidar a todas, professoras, professores, orientadores, orientadoras, as direções de escola, que é importante que eles sejam conscientizados da necessidade de uma proximidade com relação ao adoecimento do professor, de uma sensibilização, porque a gente já fez atividades direcionadas para
para os diretores e para os gestores, e eles quase não comparecem. E a gente tem um problema grave, né, nessa relação. Então, o seminário será dia 21, na Escola Parque da 308 Sul. Durante todo o dia, nós vamos oferecer o almoço, porque vamos ter só uma hora de almoço. Vai ter o lançamento da cartilha de assédio moral feita pelo Simpro e também do livro que tem é um trabalho da Clínica do Trabalho que é realizado no Simpro. Esse livro vai estar relatando essa experiência e experiência de outras escolas também que desenvolvem o trabalho. E a gente pede também que os colegas, né, realmente se inscrevam o mais rápido possível, porque o sindicato precisa saber o número de participantes até para, né, se organizar. Então a gente pede e convoca e solicita a participação dos colegas nesse debate, porque é muito importante. A saúde diz respeito a todos nós e vai ser um dia realmente de muito crescimento e de muito debate para que a gente, a partir daí, possa, enquanto sindicato, promover políticas e cobrar do governo políticas que venham ao encontro, né, na questão da prevenção e o menos adoecimento da categoria. É esse o nosso objetivo principal deste seminário. Ok, muito obrigada mais uma vez, tá bom? Obrigada. Eu sou Paula Nogueira, esse foi o TV Simpro. Continue acompanhando a programação da TV Comunitária de Brasília. Até logo.